Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vou dar continuidade aqui às nossas aulas sobre planejamento. Agora eu vou gravar a quinta aula. É aquela aula que eu já tinha prometido, que eu vou dar um foco na parte de instalações e na parte de escada. Por que instalações? Porque lá eu recomendei colocar um valor fixo por metro quadrado, incluindo mão de obra e materiais, né? Mão de obra e insumos. R$ 100 o metro quadrado para elétrica, R$ 100 o metro quadrado para hidráulica. É, não é assim que se faz. Eu fiz aquilo ali para a gente completar a planilha, porque a gente não tem como, nesse momento, já ter o projeto elétrico e hidrossanitário referente, né, à casa que você está estudando aqui. Esses projetos não estariam prontos. Então a gente vai fazer o quê? A gente fez aquela estimativa, agora eu vou detalhar um pouco mais. E com relação à escada, para quem estiver trabalhando com uma casa de dois pavimentos, aí vai precisar da escada, tem muitas particularidades ali. Aí eu vou dar essa explicação também, tá? É, no caso aqui, né, que eu sempre digo, produtos, marcas, empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor, né? E tem aí o prazo, os sites foram acessados de 8/12 a 30/12, caso não informado. Beleza? Vamos continuar aqui. Então aqui, ó, igual eu tinha falado, eu vou pegar um exemplo de uma escada. Aqui a gente tem uma foto de uma escada em U, ou seja, você tem um acesso, você tem o patamar, você tem um outro trecho aqui, dois lances de escada. Essa foto, inclusive, é a escada da minha casa. E aqui eu peguei na internet e nós vamos trabalhar destrinchando esse tipo de escada. Ah, professor, mas a minha escada é em L. Não tem problema, você entendendo isso daqui, você consegue fazer. Ah, professor, a minha escada ela é de um lance único, a sua tem dois lances. Não tem problema. Se ela for de um lance único, você vai desconsiderar o patamar e considerar um lance único. Tá? Se ela for em L, mesma coisa, mesmo raciocínio. Ainda vai ter o patamar, só que ele não vai mudar de direção, nesse caso aqui, tipo 180 graus, esse é 90 graus, tá? O raciocínio é o mesmo. Além dessa questão da escada, instalação elétrica e de sanitária, nós vamos estar destrinchando aqui também, tá? Em primeiro lugar, né, eu vou mostrar para vocês aqui, eu até baixei essa planilha da Engeral, tem vários custos de mão de obra, isso aqui é mão de obra, para serviços de instalação elétrica. Luminária de emergência, interruptor, tomada, você pode ver que está tudo aqui, interruptor simples, refletor de jardim, tá? Eu até mostro aqui embaixo as figuras, né? Luminária de é, emergência, sensor de presença, interruptor ou seccionador, né? A gente tem aqui uma luminária, lâmpada, né, de LED, encalhe e tal. Aí a gente continua aqui, nós temos tomada simples, tomada dupla, tomada tripla. Aqui você vê uma tomada tripla, né? Aí a gente tem, né, luminária com ventilador, interfone, câmera, motor de portão eletrônico, tá? E tudo tem os custos aqui. Por exemplo, uma tomada simples é R$ 20, a tomada dupla 30, tomada tripla 40. Isso sem a passagem de cabos, tá? Porque eles diferenciam quando eu tenho a passagem de cabos ou não tenho, quando os cabos já estão passados, ou seja, uma pequena manutenção. Normalmente, quando é obra nova, você tem com a passagem de cabos, que é esses valores aqui. E isso daqui é um valor unitário para uma ou duas peças. E se eu tiver aqui um valor unitário acima de 3 peças, você vê que se eu for trabalhar com um número maior de serviço, o valor unitário desse serviço diminui. Isso é meio básico, né? É básico aí da logística da coisa. Então, o que acontece? Uma tomada simples, se eu for trabalhar ela sem passagem de cabo, é R$ 20. Mais de 3 ou mais tomadas simples sem passagem de cabo, R$ 16. Tá? Uma tomada simples ou duas tomadas simples, o valor unitário vai ser R$ 30 com passagem de cabo. Duas tomadas, R$ 60. Aí se forem três, aí eu já vou considerar o valor de cada uma como R$ 24 com passagem de cabo. Por que R$ 24? Porque são acima de 3 peças. Então, ou seja, a gente trabalha com esses valores, tá?
E esses valores aqui, pelo que eu pude conversar com alguns eletricistas aqui na região, esses valores estão elevados, por quê? Porque parece que essa tabela em especial é mais para eletricista de manutenção, que vai numa casa resolver algumas coisas isoladas, aí ele dá o preço em cima disso. Quando você vai fazer um orçamento de uma obra, esse valor unitário aqui, ele cai para caramba. Aqui está considerando para um ou dois serviços, aqui 3 ou mais. E quando você tem a casa inteira, quantas tomadas simples você vai ter? 50? 70? Quantas tomadas duplas? 40? Quantas tomadas tripla? 10? 20? Entendeu? Então, como sobe a quantidade de serviço, o valor unitário diminui. Tá? Então, ou seja, numa casa, vamos supor, igual o projeto desenvolvido que vocês fazem na disciplina elétrica, na hora que você for contabilizar, você vai ter uma tomada com você vai ter uma tomada aqui tripla, você vai ter uma arandela de iluminação, você vai ter o seccionador, considerando cada um ponto, esse valor é cobrado o quê? 15, 20, 25 reais, tá? Alguns, algumas questões aqui são alguns pontos, né, são um pouco mais caros, tipo a questão de chuveiro, principalmente quando você tem o eletrônico ou pressurizado, tá? Alguma coisa mais de luxo. Quando você tem aqui, ó, interfone. O interfone ele é bem chatinho de montar, tem toda uma fiação especial, você tem que chegar com um sistema monofásico ou bifásico quase que exclusivo para ele e dá muito problema nessa instalação. Você vê então que o valor unitário é mais caro, tá? Olha lá, portão eletrônico deslizante tem o valor da instalação elétrica, tá? Não é que o cara está instalando nem o portão e nem posicionando o motor. Ele chega lá e faz a instalação, tá? Então, ou seja, a gente coloca tudo isso daí. Quando é uma obra nova, tudo isso aí se dilui, beleza? E aí os valores unitários diminuem. Aqui a gente continua com essas questões, até o valor de instalação e montagem do quadro, né, QDC, quadro de distribuição central, 6, 12, 18 e 24 circuitos, aqui vocês veem um quadro. Antes da colocação dos disjuntores, aqui você já vê um quadro com disjuntor, proteção geral, os barramentos, né, os disjuntores de cada circuito vão ter alguns monofásicos, a maioria, provavelmente nesse caso aqui, que é residencial, maioria monofásico. Você vai ter alguns bifásicos também para chuveiro. Você tem aqui o barrador, né, das 3 fases, barrador de terra e barramento das 3 fases, barramento de terra, barramento de neutro. E aqui já é o quadro, né, com os disjuntores, com a fiação que ainda não estava passada aqui e ele já tampado, todo fechadinho. Então tem toda essa questão aqui. Aqui a gente tem uma questão também das entradas, monofásica, bifásica, trifásica, tal, tem o valor desse fechamento, tá? Lá você vê que aqui tem a caixa do condomínio, uma caixa geral, apartamento, por exemplo, 101, 102, 103, tá? Aí você pode perceber que a gente tem esse esquema aqui demonstrado também. Agora aqui eu estou te mostrando como que essa questão da elétrica pode vir numa planilha. Eu andei dando uma olhada nessas planilhas das construções dos prédios, né, do fórum trabalhista de um lugar, fórum, eu não entendo muito essa questão jurídica, mas por que que eu olhei? Por causa daquele prédio da Bauxita, do bairro Bauxita, aqui em Ouro Preto, que é o prédio do fórum. Eu cheguei a disponibilizar várias planilhas, muito material dele ali para os alunos. Eu vou deixar isso até à disposição para vocês também. E no processo eu continuei olhando ali, achei várias planilhas interessantes e tal. Essa daqui até eu vou mostrar para vocês, Alan, que a gente tem toda essa questão aqui de os serviços, a instalação dos conduletes de 1 polegada, 2, 3, caixa de passagem com a tampa, caixa de aço, interruptor paralelo de 1 tecla, 2 teclas. Aqui você vê um interruptor aqui embaixo de 3 teclas. Aqui a gente está vendo uma tomada tripla, que a gente está vendo aqui, tá? E a gente vai vendo toda essa questão aqui. E igual a gente está montando, a gente tem a quantidade de serviço a ser executado, a unidade que a gente está trabalhando, o custo de material e mão de obra, ou seja, eu não inventei aquelas planilhas da minha cabeça. Esse é o padrão, beleza? Então tem o custo unitário, custo total, aqui é separado material e mão de obra. A gente tem também essa questão do total e aqui o código SINAP que eu também disponibilizei nas minhas planilhas, tá? Só pegando como exemplo para vocês verem, aqui a gente tem, por exemplo, um cabo de cobre isolado, resistente à chama. Aqui o custo dele tá de 2,5 milímetros,
tá por metro, que a unidade aqui é o metro, está R$ 0,97, está 97 centavos. Então, o que que acontece? Quando a gente vê um rolo dele de 100 metros, eu vou multiplicar isso por 100, daria R$ 97. Eu atualizei o custo aqui, está 90, tá? Um pouco abaixo. Você vê, por exemplo, aqui o de 4 milímetros, tá? O de 4 milímetros, o metro dele é R$ 2,11. Como a gente compra um rolo igual esse daqui de 100 metros, eu vou pegar 2,11 vezes 6 dá 211. E esse de 4 milímetros aqui está 170, mais barato. Já vou explicar por que dessa diferença. Por último aqui, ó, se vocês verem o de 10 milímetros, o custo unitário dele está 5,54. Se multiplicar por 100, o rolo dele está 554. Aqui está 460. Sendo que essa planilha não é muito nova não, tá? Eu nem quis. Eu quis essa daí porque eu achei que ela ficava mais didática. Ela é de 2000, se não me engano, 2017. Está aqui atrás da onde eu apareço, aqui não consigo ver agora. Mesmo sendo mais antiga, a gente tem esses valores maiores do que esse. Por quê? Por causa dessa especificação aqui, ó. A gente tem os cabos, né, de cobre com isolamento em PVC resistente à chama. Então tem essa especificação. Isso faz com que, mesmo a planilha sendo mais antiga, esses valores da planilha estão elevados em relação a esses que eu olhei aqui na internet. Beleza? Até eu olhei na OLX de São Paulo aqui. Tá? Mas de qualquer maneira, eu mostrei para vocês como que é feito a questão da elétrica. Normalmente, a mão de obra é calculada por pontos. Normalmente, a questão dos materiais é calculado através da lista de materiais que é desenvolvida. Tá? Se você faz um projeto elétrico, hidráulico, hidrossanitário, o projeto que for feito, ele é parte integrante dele a lista de materiais. Essa lista de materiais você pode pegar vários orçamentos. Ali você vai ter o custo dos insumos, dos materiais. A mão de obra ela pode ser dada, igual eu falei aqui, pelo valor unitário de cada um dos serviços, ou seja, de cada ponto. Ela pode ser dada também, até às vezes por metro quadrado, da mesma maneira que eu fiz. Lá não é feito nunca por metro quadrado a questão dos insumos, mas a mão de obra pode ser feita. E por último também você pode trabalhar com o cara por horas também, né? Mas é uma opção também, tá? Você balizar aquele serviço por hora, desde que o cara tenha uma certa experiência para ligar a quantidade de horas para a quantidade de serviço a ser desenvolvido na obra, né, correspondente àquele projeto. Então, ou seja, aqui eu acho que eu dei uma explicação melhor. Eu não quis embolar isso muito lá no meio do projeto, não. Então aqui eu fiz um pouco mais com calma e explicando para vocês, beleza? Como que é feito assim na prática. Agora a questão da hidráulica, lá o raciocínio é o mesmo. Eu peguei como exemplo aqui, ó, a instalação de uma caixa de gordura, tá? Você vê, por exemplo, que aqui eu coloquei a foto da instalação dessa caixa de gordura. Aqui é a especificação, né, o que tem nessa caixa de gordura e tal. E eu peguei aqui do sistema Sinap, da questão das composições analíticas, não são sintéticas, né, essas são as composições mais detalhadas. Eu coloquei aqui custo de composição analítica. Eu até tenho a especificação, ela, caixa de gordura pequena, capacidade 19 litros, circular em PVC, tá? Diâmetro interno de 0,3 metros, que é 30 centímetros. Beleza? Aqui a questão dela é a unidade e tal. Então aqui a gente vai ter todo o serviço, né, de fornecimento e instalação da caixa. Tá? Nesse caso aqui, grande parte do somatório todo, que dá R$ 382 aqui, a grande parte já é o que? O valor da caixa. 367. Uma caixa dessa é cara. Mas hoje quase que não se usa para caixa de gordura, aquela caixa antiga que o cara fazia com bloco, com tijolo e tal, às vezes até com concreto, preparava uma forma de madeira, concretava ali com concreto em contato com o solo, tal. Isso daqui é muito melhor, muito mais higiênico, mais fácil de limpar, não vai ter barata, tal. Não estou fazendo propaganda da marca, não. Tem várias marcas aí, tá? Mas eu acho que o serviço em si fica legal, tá? De maneira nenhuma estou fazendo propaganda de marca, não. Mas caixa de esgoto, caixa de passagem, caixa de gordura, hoje são usadas em PVC. Mas no caso aqui, eu tenho a questão do valor da caixa, né, que é um valor médio baseado em pesquisas também. Tem um valor de pedreiro, né, para assentamento do fundo da caixa e tal.
A questão do servente, a questão do preparo de fundo, por exemplo, menor que 1,5 metros, que é esse caso aqui, tá? Então, olha lá, na hora que você vê aqui, ó, tem toda essa questão do somatório aqui, quando você vê lá, em termos de material, vai dar R$ 371. Em termos de mão de obra, muito barato nesse caso, tal, é pouquíssima mão de obra para colocação e instalação da caixa, dá 10,89. E total da composição, 382. Beleza? Então, ou seja, você vai pegar um projeto hidrossanitário, esse projeto vai na parte de esgoto, de água servida, né? Vão ter várias caixas, né? Normalmente fora da casa. Dentre essas caixas terão caixa de gordura. Então, ou seja, se você estiver fazendo um levantamento de custo onde é necessário que siga o sistema SINAP, então naquela caixa você já vai colocar o custo R$ 382,03. Beleza? E, ou seja, é dado aqui pelo sistema SINAP. Tá? Aí aqui, ó, eu também coloquei, antes eu tinha trabalhado com a composição analítica da SINAP, agora aqui eu coloquei o sistema de composição sintético, né? Ou seja, o resumido, é dado simplesmente o valor da caixa, né? E com tudo mais que vai precisar, 382, tá? Sem estar esse analisado, analítico tem de analisar, né? Sem estar todas essas etapas analisadas, mas o valor, claro, 382,03, 382,03, tá? E por último aqui, a gente dando uma olhada nesse esquema aqui, ó, o valor da caixa, aqui da, da caixa de gordura, né, aqui no banco, né, aqui é a questão da caixa econômica, a caixa de gordura, só o custo dela, se eu for pegar minha planilha SINAP com o preço dos insumos, dá 367,06, que é esse valor aqui, ó, 367,06. Então, ou seja, eu mostrei para vocês aqui os 3 tipos da tabela SINAP, além de uma revisão de sanitário. Também voltei um pouco na aula passada, essa era justamente minha intenção, como um exemplo de como que pode ser trabalhado as 3 tabelas SINAP, beleza? Aqui também um outro exemplo da questão hidrossanitária que a gente tem lá, a descrição do serviço, que a gente tem um vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, que é esse daqui, louça branca, a instalação dele, tá? Então a gente tem também o somatório, que é o que? R$ 394,68, tá? E para montar isso daqui, o que a gente tem? A gente já começa o primeiro item, parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar a peça, é esse aqui, tá? E esses parafusos aqui, ó, ou seja, repare, né, são 2 unidades, o custo dele é 18,70, 2 vezes esse 18,70 é 37,40, ou seja, os 2 parafusos 37,40. Vedação de PVC de 100 milímetros para saída de vaso, que é essa daqui, tá? Eu até peguei uma foto aqui, não necessariamente é essa marca, tal, mas aí vocês veem que essa vedação aqui é 1,76, é relativamente barato. A bacia sanitária em si, que é o vaso, né, com a caixa acoplada, né, de louça branca, nesse caso aqui, ela é R$ 327,00, tá? Então você vê que o grande custo é realmente o vaso. Rejunte epóxi, que é esse daqui, ele vai ter uma quantidade relativamente pequena, 0,088, que é a quantidade de 56, que é o valor, né, de 1 quilo. Então dá R$ 5,01. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, né? A questão da hora do bombeiro, que a gente já viu essa questão, como que essa hora é dimensionada, como que é usada, vocês já usaram isso bastante, né? 0,07791 horas de bombeiro e servente, 0,4384 tal. Tem essa fração aqui. Considerando o valor unitário da hora deles, é isso aqui, vocês veem que está até bem próximo, né, do valor da hora que eu estava trabalhando. Então, ou seja, esse daqui é 0,779 desse valor e 0,438 desse valor. Somando isso tudo aqui, para instalar um vaso com mão de obra, com os parafusos niquelados, própria bacia sanitária, o rejunte epóxi e a vedação, tudo isso aí, incluindo material, mão de obra, igual eu falei, 394,68 pelo sistema SINAP. Beleza? Então, o que acontece? Dentro do projeto
hidrossanitário, você vai ter indicação de quê? Do local do vaso. Então, onde tiver aquele vaso ali, você vai colocar esse valor na planilha, tá? Continuando aqui, ó, agora estou até mostrando um pouco agora da questão da elétrica, voltando um pouco aqui, ó, ainda no sistema Sinap, né, que agora eu estou pegando essa questão dos exemplos aqui do sistema Sinap, olha lá, um ponto de iluminação e tomada residencial, incluindo um interruptor simples, uma tomada, caixa elétrica, tá? Eletroduto, cabo, o serviço de rasgo, quebra, enxumbamento, tá? Excluindo a luminária e a lâmpada. Esse serviço todo aqui, ó, ele fica em R$ 172,45. Olha lá. Tem rasgo na alvenaria para passar o eletroduto aqui. Ao rasgo na alvenaria, essa mangueira aqui, que você já deve ter visto por aí, essa mangueira sinfonada é o eletroduto. Rasgo na alvenaria para eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40 milímetros. Esse daqui é o de 3/4 de polegada, tá? É 20 milímetros. Aí, ó, quebra a alvenaria para instalação da caixa. Olha aqui, quebra a alvenaria para instalação da caixa. Chumbamento linear da alvenaria para os ramais de distribuição. Olha eles aqui. Mais ou menos isso daqui que faz, tá? Eletroduto flexível, né? Aí já não é mais o serviço, é o custo do eletroduto flexível. Cabo de cobre, são os cabos que vão passar aqui dentro. Vocês estão vendo esses cabos aqui. Na realidade, tem de 1,5 milímetros quadrado e 2,5 milímetros, né? A caixa ortogonal, olha ela aqui. Só que a caixa e parte dos eletrodutos, a caixa e parte dos eletrodutos são colocados antes de concretar a laje. Então, você já tem que ter parte desse insumo para instalação elétrica antes, na hora da execução da estrutura. Porque aqui, você vê que isso daqui, quando você chega por baixo de um cômodo e você vê, eu vou usar esse termo aqui, desculpa, você vê esse buraco aqui, ele não apareceu aqui do nada. Quer dizer que antes da concretagem alguém colocou essa caixa aqui, tá? Essa daqui é uma caixa octogonal, no caso deles aqui, foi especificado também uma caixa octogonal. Ela foi colocada com a boca para baixo, tá? Quando ela é colocada assim com a boca para baixo, concreta aqui em volta e essa boca que aparece aqui por baixo. Aí depois a viação passa dentro desses eletrodutos flexíveis na parede, dentro desses eletrodutos flexíveis que estão conectados com o da parede, tá? Aonde termina a laje, que vai começar a parede, ele tem uma curva de 90 graus, tá? Ela é logo depois aqui, quando sobe. Aí é uma fonte de problema que na hora da concretagem acontece muito de dobrar esse eletroduto flexível, que essa flexibilidade dele tem limite, né? Aí na hora da concretagem alguém pisa, acontece alguma coisa ali na hora da vibração do concreto, dobra. Por isso que a gente sempre deixa uns caminhos adicionais, tá? Isso aí vocês devem ver instalação elétrica. E isso daqui é o que a gente faz antes de concretar a laje, beleza? Então, olha lá, na hora que eu vou somar tudo para esse ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor, tudo isso daqui, os serviços, mão de obra e tal, R$ 172,45. Deu para vocês perceberem? Aqui a gente já está usando o sistema Sinap, já a maneira mais oficial do sistema Sinap. Essa outra aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês aqui, já é mais ou menos como que os caras colocam custo do serviço para um cliente no particular, tá? Aqui já é um cliente, órgão público, alguma coisa assim, tá? Mas acho que deu para vocês darem uma olhada nisso daí, ver um pouco dessa diferença aqui, tá? Ou seja, resumindo, a gente interpreta o projeto e para cada ponto, para cada coisa que a gente vê ali no projeto, a gente vai achar um correspondente à planilha Sinap, beleza? Continuando aqui agora, o que acontece? Esse daqui é um modelo 3D de escada, eu até peguei no vídeo, né? O rapaz aqui explica como é que ele está fazendo isso no SketchUp, mas eu peguei o vídeo, porque eu peguei a imagem, desculpa, desse vídeo, porque eu achei ela legal. Então aqui, ó, eu até coloquei alguns números meus aqui na escada, tá? Então a gente vai considerar o seguinte, ó, a altura total a ser vencida. Eu estou considerando um pé direito aqui de 2,70 mais 18 que eu tenho da laje, mais o reboco da própria laje. Considerando isso daqui, olha lá, 2,70 mais 18 dá 288.
Então, nas minhas contas, né, para dimensionar a escada, vai dar 288. Se eu dividir 288 por 16, dá 18 centímetros. Por que 16? Conta comigo aqui. Conta comigo o número de espelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cada um desses 16 espelhos é um incremento vertical que eu tenho saindo, digamos assim, do nível zero, que é o pavimento de baixo, e chegando no nível mais 288, tá? Eu cheguei nesse número dividindo 288 por 16, tá? Então eu vou ter essa altura aqui de 18 centímetros, cada espelho de 18 centímetros. O piso, eu estou considerando 30 centímetros, todos eles aqui tendo 30 centímetros, beleza? A largura da escada, 1 metro, que é 100 centímetros. O patamar, ele tem aqui 100 centímetros por 200. Por que 200? Como eu tenho 100 centímetros desse lance de escada, que é 1 metro, com 1 metro aqui, dá 2 metros, que é 200 centímetros. Então, o patamar é 100 por 200. Beleza? A espessura do patamar de 10 centímetros, tá? Bom, eu acho que aqui eu já expliquei. O único detalhe que eu vou ter aqui, ó, pegando esse lance dessa escada aqui, eu tenho 8 espelhos, cada um com 18 centímetros. Então, daqui até aqui eu tenho 144. O que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espelhos, vezes a altura de 18 centímetros, dá 144 centímetros. Considerando os pisos aqui, ó, eu vou ter 8 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pisos vezes 30 centímetros, que é a distância do meu piso, né? Essa dimensão aqui do piso, eu tenho 240 centímetros, tá? Calculando isso daqui, pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter esse comprimento aqui, ó, esse aqui que vocês estão vendo com a setinha, é igual a 280 centímetros, ou seja, 2,8 metros. Ah, professor, precisa disso? Nós vamos usar isso daí para levantar quantitativo, tá? No próximo slide. Se você teve alguma dúvida disso aqui, você pode voltar que está tudo explicadinho aqui, tudo demonstrado e tal. E aí tá tudo beleza. Vamos para o próximo. Aqui, ó, é isso daqui. Primeira coisa que eu vou calcular na minha escada, volume de concreto. Volume de concreto, tá? Por que o volume de concreto? Porque o sistema SINAP, tendo eu o volume de concreto, ele já me dá um custo para concreto, incluindo forma e um pequeno escoramento, que eu vou ter aqui também, ou seja, concreto, forma e escoramento, toda a ferragem, né, que eu vou precisar aqui, e incluindo isso, material e mão de obra, tá? Então eu quero o volume de concreto. O volume de concreto. O que eu vou fazer? Olha aqui que interessante. Em primeiro lugar, eu vou considerar uma altura média aqui de 20 centímetros, tá? Por quê? Se eu considerar essa altura média de 20 centímetros, e isso daqui eu vou considerar como se fosse uma laje com 20 centímetros de espessura. Ah, professor, por que você não usa 18? É uma média que eu acho que fica legal aqui. Se você quiser ir lá na geometria, calcular exatamente, fazer um modelo no CAD, ver o que fica o ideal, tá? Pode variar um bocado de um tipo de escada para outro, mas vamos trabalhar com 20 centímetros aqui. É coerente, bem coerente, tá? Então, nosso volume vai ser o quê? Os lances de escada, eu vou pegar, vocês sabem, vocês já repararam que eles são iguais, né? Cada um com 8 degraus e 8 espelhos. Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar esse comprimento aqui, que é 2,80, é igual a esse. 2 vezes. Por que 2 vezes? Um lance, outro lance. 2 vezes, abre parênteses, 2,80. O que é 2,80? Esse comprimento. 2,80 vezes 1. O que é 1 metro? Essa largura. Vezes 0,2. O que é 0,2? A espessura. Então, dentro desse parênteses, eu tenho o quê? O volume de concreto de um patamar. Beleza? Se eu multiplico por 2, então eu tenho os dois lances da escada. Desculpa, não é patamar, não, é lance. Eu tenho esse lance e esse lance aqui. Certo? Aí agora eu venho para o patamar. Eu vou ter o quê?
2 metros vezes 1 vezes a espessura, que é 0,1. 2 vezes 1 vezes 0,1. Tá? Então, na hora que eu somo isso daqui, ó, o meu volume de concreto, na hora que eu faço essa conta, dá 1,32 metros cúbicos. Considerando 10%, 1,452. Eu vou arredondar para 1,5. Deu para vocês perceberem? Independente da escada que você faça, vai dar próximo a isso, tá? Disso, um pouco menor, se ela for uma escada em L, não vai sair muito dessa questão do 1,5, 1,3 não, tá? Só para você já ter essa ordem de grandeza aí. Mas eu acho interessante a gente calcular, né, e mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, ou seja, a questão do volume de concreto para minha escada eu já tenho 1,5 metros cúbicos. Aí aqui, olha, o sistema SINAP, eu peguei aqui um custo de composição analítico, porque eu quero analisar tudo que está discriminado nesse serviço aqui, né? Então a gente tem lá escada em concreto armado, moldado em loco, com concreto de FCK 20, 2 lances em U, né? Isso aqui, 2 lances em U, e laje plana, forma em chapa de madeira compensada resinada. Tá? Laje plana, você vê que o fundo dela aqui é plano, tá? Isso aqui já dá bastante diferença. Então, o que a gente vê aqui? A concretagem em si, a gente vai ter aqui porque ele está considerando, né, claro, se eu estou vendo o custo para 1 metro cúbico, claro que a concretagem vai ser 1, né, 1 metro cúbico. Ele usou o valor do concreto R$ 362,42 e vem para cá R$ 362,42. Beleza? Está bem próximo, eu acho, do que a gente está calculando. O valor que eu passei para vocês aqui, se não me engano, é 340 ou 350, agora eu não lembro não. Tá? Mas o que acontece? É o concreto de 20 MPa. Beleza? A gente tem a questão da armação da escada, tá? A gente tem a questão da montagem e desmontagem de formas, tá? Incluindo escoramento e tal. Você vê aqui, por exemplo, a unidade dela aqui em metro quadrado. A gente tem 7,85 metros quadrados, tá? Considerando que 1 metro quadrado para isso aqui é 175,48, então vai multiplicar esse valor vezes esse aqui. Ah, professor, mas a sua forma é R$ 70 o metro quadrado, aqui é 175. Cara, olha a dificuldade que é montar a forma para um trem desse aqui. O nível que o cara tem que pegar é difícil, não é fácil não, tá? Eu coloquei essa daqui, da minha casa e tal, mas é um negócio difícil, tá? E você tem muita perda, pouquíssimo reaproveitamento da forma, tá? E tem que ser um carpinteiro experiente. Então, na hora que somar isso tudo aqui, ó, dá o que? R$ 3.112,34. Porque eu já tenho o concreto, que é 1 metro cúbico 362, eu já tenho a armação, R$ 146, a armação da escada, no caso aqui, a gente tem barras de 5 e 10 milímetros, tá? Então, ou seja, 146 é de 5 e 1.225 é de 10. A gente tem a montagem e desmontagem da forma, R$ 1.377. Então, na hora que eu somo isso daqui, 3.112. Então, você vai fazer o quê? Você tendo esse valor aqui de 1,5 metro cúbico, você vai multiplicar por 3.112. Ou seja, 3.000 vezes 1,5, a gente está falando só a parte de concreto. Claro, concreto, ferragem, forma, insumos e mão de obra. Só a parte de concreto armado dá por volta de R$ 4.500. Tá? Deu para você perceber? Então tem essa diferença. Achei interessante mostrar isso para você, tanto a parte geométrica quanto a parte do custo. Continuando aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa regularização aqui, tá? Eu vou considerar a área de regularização tanto no piso, esse vídeo aqui é muito legal, como fazer contrapiso em degrau de escada. O cara explica muito, até a questão dos cálculos que tem que ser feito, você fazer a distribuição das alturas direitinho, para os espelhos fecharem legal, considerando a espessura do pavimento do nível inferior e do nível superior. Porque o que acontece quando a gente vai fazer? Se eu tenho cerâmica embaixo
e madeira em cima, o que a gente vai ter em cima? Chegou no concreto, tem uma espessura maior do barrote da tábua, digamos que seja tábua corrida. Embaixo eu tenho uma espessura menor, que vão ser colocadas depois. E aí? Tem que levar isso em consideração. Então, o que acontece? Essa questão aqui, ó, do reboco, contrapiso, de degrau e patamar, que é essa regularização aqui, ó, que o nosso amigo está fazendo aqui, nós vamos ter o seguinte, olha, piso. Eu vou pegar um lance de escada, o outro, então, multiplico 2 dos dois lances de escada, vezes 0,3, isso aqui é 0,3, vezes 1, que é a largura, vezes 8, porque eu tenho 8 degraus em cada lance, mais 2 do patamar vezes 1. Então, eu vou ter toda a regularização dos pisos. Olha para você ver. Eu tenho, na realidade aqui, 16 pisos em degraus, que é, né? Eu estou considerando 8 de um lance e 8 do outro, com 1 por 0,3, aqui você vê 1 por 0,3, multiplico tudo por 2, porque são 2 lances de escada, e somo 2 metros vezes 1 metro, que é a área desse patamar aqui. A questão dos espelhos, eu vou ter o quê? 2 vezes. Essa altura aqui é 0,18, então 2 vezes 0,18, vezes a largura, que é 1, que é a largura da escada, vezes 8, porque em cada lance eu tenho 8 espelhos. E aqui eu estou multiplicando por 2, que são os dois lances. E as laterais? São essas aqui, ó. Olha essas laterais aqui. Eu vou ter 4. Por que 4? Olha, nesse lance eu tenho essa lateral, 1. Essa que a gente não está vendo aqui, 2. Essa daqui, 3. Essa que a gente não está vendo, 4. Então tem 4 laterais, tá? 2,8, que eu já tinha calculado pelo teorema de Pitágoras, vezes 0,2, que é a minha altura fictícia. Mais 2 laterais, que correspondem a 1 metro, né, que é essa dimensão aqui, do nosso patamar, vezes 0,1. Essas são as laterais. E o inferior é justamente essa parte aqui de baixo. Eu tenho que rebocar também essa aqui de baixo, por baixo. Eu tenho que rebocar e a parte de baixo também do patamar. Independentemente de ficar visto ou ser feito um armário, o que seja aí, tem que rebocar. Então, inferior a gente tem essa parte aqui, ela 2,8, que eu calculei lá no começo, né? Questão do teorema de Pitágoras. 2,8, né? Que é esse comprimento do lance. Vezes 1, que é essa largura, vezes 2, porque eu tenho 2 lances de escada, mais 2 vezes 1, que é esse patamar aqui. Então, na hora que eu somar isso daqui, eu vou ter todas as áreas de reboco, mais contrapiso e tal, e isso é mostrado no vídeo desse nosso amigo aqui. E na hora de eu fazer, cara, de eu colocar o custo desse negócio, tá? Você vai somar uma quantidade X de metros quadrados aqui. Então, o que vai acontecer? No sistema SINAP não tem uma regularização específica para escada, tá? No sistema CETOP também não, tá? Esse sistema SINAP aqui, a emissão 17 de dezembro de 2020, o CETOP é de setembro porque sai a cada 3 meses, tá? E no sistema SINAP, eu tenho contrapiso em argamassa, um contrapiso em argamassa, depois embolso para recebimento de cerâmica. É basicamente esse serviço, 28, 49 e 23. Seria, vamos dizer assim, o contrapiso, essa parte horizontal, o embolso, a parte vertical. Porém, o nível de dificuldade é muito maior, porque são áreas muito pequenas, muitas quinas para dar acabamento. Muitas vezes o cara tem que voltar na mesma área, faz o horizontal, tem que deixar secar para depois voltar, fazer o trecho vertical do espelho. Então, eu, Mário, estou recomendando o valor de R$ 50 por metro quadrado, tá? É mais ou menos o dobro do que é recomendado aqui. Eu até andei perguntando a algumas pessoas que trabalham constantemente com as tabelas SINAP, eles me falaram que colocam esse custo aqui mesmo, mas reconhecem que na realidade não é ele não. Então, na minha apostila, eu recomendei 50, é mais ou menos esse dobro aqui. E já é um valor que eu trabalho há algum tempo, tá? Não é desse ano agora não, já trabalhava assim, esse aqui não variou tanto não.
Só por curiosidade, o sistema Setup também, a gente tem o valor de R$ 27, R$ 28, né? Mais ou menos a metade do que eu trabalho aqui. Então, essa regularização, que é o piso mais patamar, mais o espelho, com argamassa, né, no traço 1:4, sarrafiado, com espessura aproximada de 2 centímetros, eu, né, o autor, estou recomendando R$ 50. Beleza? E depois disso a gente vai ter o quê? O revestimento, tá? Depois disso daqui, ó, eu vou ter esse revestimento aqui, tá? Esse revestimento a gente vai calcular de qual maneira? Eu tenho todos os pisos vão ter que ser revestidos. Então eu já começo com 2 vezes 0,31. Ah, professor, mas o piso tem 0,3. Não é 0,31, mas eu tenho a pingadeira aqui embaixo. Você pode ver aqui que eu deixei detalhado. 2 vezes 0,31 vezes essa largura, que é 1, vezes 8, porque eu tenho 8 pisos em um lance de escada, 8 pisos em outro lance de escada. Tanto que eu estou multiplicando por 2. Mais esse piso aqui, que é de 2 metros por 1, tá? Que é o piso do patamar. Nesse detalhe aqui, ó, eu até vou falar um detalhezinho com vocês, olha lá, que na escada aqui da minha casa, eu particularmente prefiro colocar isso aqui no projeto, eu tenho esse último espelho do primeiro patamar nivelado com o primeiro espelho do segundo patamar. Nesse modelo que eu estou fazendo, eles não estão alinhados, tá? Você pode reparar aqui que eles não estão. Aqui é o último espelho do primeiro patamar, aqui é o primeiro espelho do segundo patamar. É um pequeno detalhe e eu nem estou levando muito em consideração nos cálculos, não, tá? Mas aí é por questão só de facilitar um pouco aqui. Então, na hora que eu tiver isso daqui, eu vou pegar meus 8 pisos, né? Que eles têm 0,3 por 1 de largura, o 0,31 está aqui por conta da pingadeira, multiplico por 2, que são 2 lances, mais a área do patamar, que igual eu falei para vocês, eu não estou considerando só esse detalhamento desse diferencial aqui não, estou fazendo como se fosse o meu lá mesmo. Os espelhos eu vou ter o quê? 0,18 vezes 1, que é a largura, vezes 8, que eu tenho 8 espelhos, vezes 2, porque são 2 lances. Ah, professor, no espelho não tem a pingadeira, não? Tem não, cara, olha para você ver, ó. Se esse espelho começa aqui, ó, digamos assim, apoiado mesmo na regularização, ele vai terminar embaixo do piso. Então, não vai interferir, basicamente, uma coisa na outra, né? Aí a gente já está explicado. E por último, eu tenho rodapé. Nessa minha escada específica aqui, ó, eu não tenho parede nem de um lado nem do outro. Vocês podem reparar aqui que na da minha casa tem parede aqui, aqui e aqui. Tanto que essa escada teria ficado muito escura se eu não tivesse colocado, né, na lateral do patamar aqui vários tijolos de vidro. Aí ficou muito legal, ficou claro, deu uma amplidão e tal. Eu acho que, né, ficou legal pra caramba. Eu coloquei muito tijolo de vidro aqui. Eu gosto muito de tijolo de vidro. Mas nesse caso, essa daqui, ó, ela é toda aberta. Então o que que acontece? Eu não tenho rodapé aqui e não tenho rodapé aqui. Eu só tenho rodapé aqui, porque considerando que eu tenho uma parede aqui. Então meu rodapé vai ser só 2 metros vezes 0,1. Tá? Por que 0,1? Porque é a altura dele. Beleza? Custo de rodapé pode ser dado de duas maneiras. Ou você pega a área dele, que é multiplicar o comprimento pela altura, ou você já pega um rodapé com altura específica. Por exemplo, vocês fizeram isso no levantamento da casa. O rodapé, você pegava o comprimento, já tinha altura específica, se não me engano era 7 centímetros. Soleira, você somava todo o comprimento, já tinha a espessura específica, que era 15 centímetros, né? Peitoril, a mesma coisa, tal, tá? Então aqui, você vê que aqui, ó, tem alguns valores de piso em granito aplicado em ambiente, do custo de composição analítica da SINAP, rodapé em granito, que tem ele aqui também, olha lá, o rodapé, a unidade de trabalho dele é o metro, tá? O piso é metro quadrado. Então, 1 metro quadrado de piso, de acordo com o sistema SINAP, é 362. Eu coloquei um custo do autor aqui de 300. Pode usar o que você quiser. Olha que legal, você tem opções, né? O rodapé, o metro dele já está 65,96. Eu já estava trabalhando com 100. Deixei esse 100 aqui mesmo, beleza? Então, ou seja, olha o rodapé sendo colocado aqui, o piso com a pingadeira e o espelho.
tá? De uma escada similar, um trecho, né, de escada similar ao que a gente estava trabalhando aí. E por último, a gente tem o que? Corrimão e guarda-corpo. Ah, esse custo aí varia demais. Mas varia mesmo, tá? Eu posso ter corrimão, guarda-corpo ali muito chique, muito legal, muito elaborado, mais simples. Varia material, varia o projeto e tal, tá? O comprimento que a gente vai ter, eu vou fazer o seguinte aqui. Nesse caso aqui, eu tenho que ter desse lado da escada, que igual eu falei para vocês, diferente da minha casa, aqui eu não tenho parede, então tem que ter corrimão desse lado, desse outro lado. E quando chega aqui desse lado e desse outro lado, é mais ou menos isso aqui. É claro que a escada aqui é diferente, mas o corrimão dá para você dar uma ideia lá. Eu tenho de um lado do outro, protege aqui o patamar, de um lado e do outro, sendo que lá também protege a lateral do patamar. É mais ou menos isso daqui. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, de 2,8 e vou multiplicar ele por 4, porque um lado, um lado, um lado, um lado. Mesmo esquema aqui. Mas o que? 2 vezes 1 metro, que é essa lateral e a lateral de lá. Beleza? Eu tendo esse comprimento, olha lá, apesar disso variar muito, varia demais, a Sinap também tem ali uma especificação, tá? O dela é até bem legal, esse que eu peguei eu achei bem chique. É guarda-corpo de aço galvanizado, 1,10 de altura, né? É o mínimo. Montantes tubulares de 1,4 polegadas, espaçado de 1,20. Travessa superior de 1,5 polegada e gradil formado por tubos horizontais. É mais ou menos isso daqui, olha lá, a especificação deles. Olha lá. O aço galvanizado de 1,10 é o guarda-corpo, o montante de 1,25. Essa altura aqui é 1,10, tá? Os montantes de 1,25 são essas verticais aqui. Espaçados de 1,20 é essa distância entre eles. Travessa superior de 1,5, você vê que a superior é essa daqui, tá? Ela é mais grossa que as inferiores, porque o gradil, que não é tão grosso, é formado de tubos de 1 polegada. Esse aqui parece menor que 1 polegada, tá? Mas deu para vocês terem uma ideia do que está especificado aqui, né? Então, o que acontece? Tem a tela fixado com chumbador mecânico, mais especificações e tal. Esse aqui, do sistema Sinap, top, com material e mão de obra, né? O metro dele, 446. Eu tinha considerado minha apostila e deixei aqui um bem mais humilde de R$ 150, o metro linear dele, tá? É claro, com materiais mais simples e tal. Agora, vocês veem que você tem uma ordem de grandeza. Varia muito, mas uso da Sinap, né? Não tem problema nenhum. Beleza? Oi, gente, era isso daí mesmo. Para a aula de hoje, já vamos terminar aqui. Um grande abraço para vocês aí. Até a próxima. Falou, gente.